Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e uma pergunta que algumas pessoas me fazem, que hoje eu quero responder nesse vídeo é: Rafa, aquilo que aparece em The Crown, é verdade aquilo? Tudo aquilo aconteceu? Meu Deus do céu, será que é aquilo mesmo? Pois eu vou te dizer se é ou não é verdade, que eu conversei com a rainha. Mentira, isso não aconteceu ainda, mas quem sabe não vai acontecer um dia aí. Terceira temporada de The Crown chegou, né, agora dia 17 de novembro, então eu quero comentar sobre a primeira e a segunda temporada, o que é verdade, o que não é, o que é invenção, o que a gente gostaria que fosse verdade, mas não é, e essas coisitas más. Tem vários vídeos sobre família real aqui no canal, tu dá uma boa explorada, tu vai ver fatos sobre a rainha, fatos sobre príncipes, algumas curiosidades da realeza e também, só te comentar antes da gente começar, que eu faço um passeio sobre a realeza britânica aqui em Londres. Então, se tu quiser caminhar comigo por 3 horas e meia, ouvindo eu te contar histórias da cidade, curiosidades da realeza, da família real atual, monarcas do passado e tal, vai lá em gurinlondon.com/royal. Lá eu tenho todos os detalhes do passeio, datas disponíveis do tour, o preço, né, e já faz a reserva por lá também, recebe toda a confirmação, todos os detalhes no teu e-mail. Beleza? E daí a gente te mostra um pouquinho da cidade, a gente assiste um pedacinho da Troca da Guarda, e a gente vem aqui onde eu tô para fazer essa foto desse mesmo ângulo que eu tô aqui do Palácio de Buckingham, que está aqui atrás de mim. Mas vamos ao que interessa. O que é verdade e o que não é verdade? Uma das coisas, começar com uma aqui que já chamou a atenção de muita gente, sobre o sobrenome do príncipe Philip, né? Porque ele queria colocar o sobrenome dele no príncipe Charles. E aí meio que não rolou, assim, né? Para ele colocar, ficou puto da cara por causa disso. Isso então é uma verdade. Ele queria que o Charles tivesse o sobrenome dele, né, que é Mountbatten, mas por pressão da família e principalmente por parte do parlamento, eles mantiveram o sobrenome Windsor, né, porque senão o nome da dinastia iria mudar assim que o príncipe Charles assumir o trono e virar rei. Então, para contentar o Philip, o que foi feito então foi criar um novo sobrenome quase, que foi colocar Mountbatten e Windsor. Então os dois sobrenomes andam de mãos dadas, né? Quando eles precisam ser usados, né, para casamento, coisa assim, porque senão eles nem têm sobrenome. Outra verdade é em relação aos apelidos do tio da rainha, né, o que era o rei Edward VIII, que virou depois então o Duque de Windsor, né, quando ele abdicou o trono e o pai da rainha assumiu. E ele tinha um apelido para várias pessoas da família real, né? Por exemplo, a própria Elizabeth, né, a própria sobrinha dele, o apelido que ela tinha, que ele deu para ela, era Shirley Temple, por causa da atriz americana e dos cachos que a Elizabeth tinha. A rainha-mãe, a mãe da Elizabeth, então, a cunhada dele, ela apelidou de Cookie, porque ela parecia uma cozinheira, uma cookie. E até o Churchill, ele deu um apelido para ele também, que era Cry Baby, o bebê chorão, que ele parecia um bebê chorão. Enfim, tem algumas cartas lidas na série também, pelo Edward VIII, né, o Duque de Windsor, enfim, algumas cartas envolvendo ele, algumas bem polêmicas até, né, na segunda temporada aparece bastante, e aquelas cartas foram, as palavras que são lidas como elas foram escritas nas cartas, tá? Elas são exatamente como estão, então essa é uma baita de uma verdade. Qual será o apelido que ele ia me dar, né? Eu fico pensando, será que seria o Guri também? Não sei, né? Diz ali embaixo o que tu acha, qual o apelido que ele iria me dar. Outra coisa, as aulas de voo do príncipe Philip. De fato ele fez aulas de voo, o príncipe Philip, porém, que é ficção, é que as aulas de voo foram com a grande paixão da princesa Margaret, que era o Peter Townsend, né? Na verdade ele fez aulas com outro cara chamado Carroll Ramsay Gordon. Mas ele de fato fez as aulas, voou até 97, ele ainda pilotava, foram quase 6.000 horas de voo de piloto ali que ele fez, o príncipe Philip, até parar de voar. Outra coisa, o George VI, mostra lá na série que o George VI, o pai da Elizabeth, fez uma cirurgia para remover o pulmão aqui no Palácio de Buckingham. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Pois é verdade, foi feita a cirurgia aqui no Palácio de remoção do pulmão. E outra que, para gravar essa cena, a produção de The Crown, eles contrataram alguns cirurgiões para fazer a cirurgia. As cenas não foram gravadas aqui no Palácio, claro, né? Foram usadas outras locações. Outra questão que mostra bastante em The Crown é os ciúmes que a rainha tinha do príncipe Philip. Ou tem ainda, né? Vai saber, será que é verdade, será que não é? A verdade é que ela não tinha ciúmes. Isso é ficção, isso foi criado, foi romanticizado para a série. Não ficava com ciúmes. Ela diz, até é sabido, né, que sempre parecia que ele estava flertando, porque ele sempre foi um cara muito, muito bonito, ele dançava bem, né, ele tinha essa pinta meio de galã, assim,
Então ela sabia que esse era o estilo dele, esse era o perfil dele, mas não é que ele estava de fato paquerando e traindo ela. A gente já vai falar mais das traições também. Ela meio que deixava ele à vontade, né, para se ele fosse o caso realmente paquerar ou não, porque para compensar a questão de ele estar sempre à sombra dela, né? Ele tem que sempre andar 2 passos atrás dela. Pode observar, né, em eventos oficiais e tal, quando ele está junto ultimamente, porque ele se aposentou, ele sempre anda um pouquinho para trás, nunca anda do lado dela, né? Por causa dessa questão de ela ser a rainha, ela ser a pessoa principal. Pois bem, outra questão que muita gente tem dúvida também sobre o Príncipe Charles e a Gordonstoun, que é aquela escola que ele frequentou na Escócia. Isso é verdade, é exatamente como mostra lá na série, o caso dele se dar mal na escola, de ele odiar ir pra escola na Escócia. Ai meu Deus, logo a Escócia, mas tudo bem, dá pra entender que a escola era um terror, porque é bem aquilo que mostra, sabe? O dia começava com uma corrida de manhã cedo. Qual era outra questão também que eu achei o troço absurdo? Assim, que as camas eram duras, não eram nada confortáveis e as janelas ficavam sempre abertas. E a gente está falando de Escócia, onde no inverno chega a menos sei lá quanto, né? E a outra, que como as regras, com a entrada do Charles, as regras na escola ficaram um pouco mais rigorosas, né, para os colegas, assim, né, dentro da escola. Então eles acabaram descontando aquilo, né, essa rigorosidade das regras nele. Tipo, é culpa tua que a gente está tendo que não pode fazer essas coisas que a gente fazia antes, então aqui eu vou te tacar a mão no vidro, vou te empurrar no rio, essas coisas que eles faziam com ele, né? Então realmente isso rolou. Outro fato que mostra na série que é bem polêmico, algumas pessoas também questionam, que é se o Churchill realmente não gostou daquele quadro dele e ele tacou fogo no quadro e tal. Pois bem, fato é que ele não gostou do quadro, porém a ficção no negócio é que ele queimou o quadro. O quadro realmente, depois que ele recebeu o quadro no parlamento, ele até no evento que ele recebe, ele fala que esse é um ótimo exemplo de arte moderna, ou seja, claramente ele não gostou de como ficou a obra, de como a obra retratou ele, né? The portrait is a remarkable example of modern art. E depois se sabe que ele levou para casa de campo dele e que a obra desapareceu. Alguns anos mais tarde é que se sabe que a esposa dele, que aparece também bastante na série, né, e ela é um grande caractere, assim, é o braço direito e esquerdo do Churchill, ela teria pedido para a secretária dela para dar um jeito no quadro. E aí essa secretária dela então pediu para um irmão e os dois daí sim queimaram o quadro na casa deles, só avisando a esposa do Churchill, né, no dia seguinte. Outro fato, sim, bem polêmico também, que muita gente tem dúvida, é se a Margaret não podia casar com o Peter Townsend, né, com aquele cara da Força Aérea e tudo, que era o braço direito do pai dela, né, do pai dela e da Elizabeth, o George VI. Pois bem, verdade, ela não podia casar, ela podia casar, porém ela teria que abrir mão do título e do salário dela, né, dessa mesada que os membros da família real recebem. Então ela preferiu abrir mão do casamento mesmo e dizer, né, quer saber, tô bem com o meu título, tô bem com minha grana, então desculpa aí, a gente não vai poder casar. E mais tarde ela vem a casar com aquele fotógrafo, que até aparece na série também, né, e ele também é bem polêmico, até pela questão da sexualidade dele, de talvez ser bissexual e de fazer as fotos dela talvez nua, né? Não sabia se ela estava usando alguma coisa ou não. Então todas aquelas polêmicas envolvendo a Margaret e o relacionamento dela, aquilo tudo é verídico, aquilo tudo é fato, tá? Ela anuncia que não vai casar com o Peter Townsend, ela fala que ela colocou os ensinamentos da igreja e o papel dela na realeza à frente de tudo. Né? O que não se sabe ao certo disso só é como ficou o relacionamento, como isso afetou o relacionamento dela com a irmã mais velha, né, com a Elizabeth, porque na série mostra uma coisa que ficou meio conturbado o relacionamento dela, porém não se tem evidência disso da mesma forma como se tem evidências das outras coisas. Sempre se sabe, no entanto, que as duas foram de fato muito próximas. Então, né, fica aí, essa ficou realmente em questionamento do relacionamento delas. Na série também aparece uma bailarina, a chamada Galina Ulanova, que o príncipe Philip teria tido um caso com ela, uma affair, né, uma coisa assim. Mas não se tem nenhuma evidência disso também, ou que ele, na verdade, não se tem evidência que ele teve relacionamento, uma affair com nenhuma outra pessoa, tá? São questionamentos que a série aborda, mas se fala dessa bailarina, mas se fala muito mais, até na vida real, né,
de uma outra pessoa chamada Pat Kirkwood, uma atriz chamada Pat Kirkwood, e ele teria convidado ela, de fato, para jantar com ele uma vez. Isso acabou virando notícias nos tabloides. E depois ela foi questionada, inclusive, disso, né? Se teria tido um relacionamento com ele, e ela achou um troço absurdo, sempre negou, disse que não, e nunca mais, assim, eles foram vistos realmente em público. Então, pelo que se sabe, essa traição não aconteceu, mas também, pelo que se sabe, não aconteceu. Então essa é uma coisa que está bem aberta, assim, né? Essa questão da traição do Philip com a rainha. E agora, eles, em novembro também, né, eles estão celebrando o aniversário de casamento. Né? Eles fazem agora, em 2019, 72 anos de casado, até por falar nos dois. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o casamento dos dois. Se tu clicar aqui, tu vai lá assistir esse vídeo. E me segue lá no @gurinlondon também, tá? Que daí a gente troca mais uma ideia, eu faço lives, mostro um pouquinho mais da cidade. E me diz nos comentários se tu gostou desse vídeo, e assim eu separo os fatos e não tão fatos sobre a terceira temporada de The Crown, e assim eu te trago elas aqui também num outro vídeo. Combinado? Então tá, a gente se vê num tour, nos comentários, redes sociais, na vida, no metrô, quem sabe, de bicicleta, não sei. Até o próximo vídeo. Tchau! Quero trabalhar aqui, ó, rapaziada, coisa séria.